Governadores em fim de mandato miram o Senado na eleição deste ano, com 18 dos 27 chefes do Executivo Estadual sem direito à reeleição. A maioria busca a permanência na vida pública através da Casa Alta do Congresso, que vai renovar 2/3 das suas cadeiras. A legislação eleitoral impõe que governadores que queiram concorrer a outro cargo devam deixar o atual posto até abril de 2026, 6 meses antes da votação. Entre os nomes que já articulam a mudança estão Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Antônio Denário, de Roraima, Helder Barbalho, do Pará, Mauro Mendes, de Mato Grosso. Há ainda governadores que miram a presidência, mas ainda podem recalcular a rota. São os casos de Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Nas eleições serão disputadas 54 das 81 cadeiras do Senado, 2 por estados. É praticamente um caminho natural, né, Piperno? O cara ser governador, depois ele mirar o Senado. O Senado tem essa característica de políticos experientes, que já tenham ali alguma bagagem de seus estados. Você acha que desses nomes todos aí, a gente vai ter uma boa taxa de eleição no Senado Federal dos ex-governadores? Bom, até porque são 2 vagas, né? Então é muito possível sim que vários governadores em final, principalmente segundo mandato, acabem se elegendo. Mas certamente nós vamos ter algumas eleições dramáticas, para não dizer bem emocionantes. Por exemplo, Alagoas. Alagoas era mais ou menos certo que a dupla Renan Calheiros e Arthur Lira acabaria ficando com essas vagas, Lira se elegendo pela primeira vez. Só que agora há uma espécie de uma terceira via e que vai disparando em pesquisas, que é a primeira-dama de Maceió. Eita. Que inclusive já até adotou como sobrenome as siglas, né, que se referem ao seu marido prefeito, João Henrique Caldas, conhecido por JHC. Então ela acho que o primeiro nome dela é Marina, virou Marina JHC, já está em primeiro em pesquisa e Arthur Lira em terceiro. Por exemplo, na Bahia, Rui Costa é o favorito. Só que o segundo colocado é Jacques Wagner. Porém, é muito improvável que o PT lance os dois, porque tem um acordo com o PSD. O PSD baiano é da base do Lula, Ângelo Coronel e principalmente Otto Alencar. Como é que vai agrupar esse pessoal todo? Já no Distrito Federal, o problema é com a direita, porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ameaçou ser candidata. O governador Ibanez, ao que tudo indica, será. O atual senador Isalci Lucas, também da base bolsonarista, quer se reeleger. E a deputada Bia Kicis também está de olho numa dessas vagas. Como é que vai fazer para, arrumar espaço para todo mundo? Aí seria a Michele mais um, né? Imagino que o ex-presidente, o Valdemar, não vai tirar da Michele a chance de se candidatar no Distrito Federal. Mas quem seria esse mais um? A Bia Kicis, né, que está doidinha para ser candidata, o Isalci, que tentaria a reeleição, ou o governador, né? Então, há muitos ajustes. Por exemplo, Eduardo Leite. Eduardo Leite não sabe o que faz da vida, porque dificilmente vai ser candidato a presidente e nas pesquisas para o Senado ele está mal avaliado. Então, você vê, por exemplo... Até porque lá no Rio Grande do Sul, pelo lado da direita, a gente tem ouvido falar no nome do Marcel Van Hatten no serviço, é o Zucco. O Zucco candidato ao governador. E Sanderson. Sanderson, exatamente. Sanderson candidato ao Senado. E a esquerda, Manuela, que está bem em pesquisa e tal. Lá no Piauí, por exemplo, Ciro Nogueira caiu para terceiro. Né, um quadro importante da direita brasileira. Então, as eleições para o Senado prometem. E sem contar aquela novela toda lá de Santa Catarina, né? Com Carlos Bolsonaro migrando seu título para Santa Catarina, tirando uma das vagas dos catarinenses ali, no caso que estamos falando da Carol Detone e do Esperidião Amin, que seriam os dois do acordo. Uma bolsonarista e um do arranjo político local para atender os interesses do governador Jorginho. E aí, Alangani, como é que você vê esses governadores todos querendo aí ir para o Senado? Não, é claro que é um movimento natural e esses governadores acabam tendo uma vantagem por
conta da exposição, né? Ficaram 4 anos no poder, outros até 8 anos no poder, se eu não me engano, aliás, todos eles, acho que 8 anos no poder, né? Então, uma grande exposição, nome muito conhecido, alguns muito bem avaliados, acabam tendo essa vantagem. De qualquer maneira, a disputa no Senado vai ser uma disputa muito acirrada neste ano de 2026, Koba. Por que eu digo isso? Porque não é de hoje que o PL, o Valdemar Costa Neto, lideranças importantes de direita, têm falado da importância da eleição no Senado justamente para formar uma maioria de senadores capazes de colocar em votação projetos ali para rebalancear essa democracia brasileira. Projetos, claro, que mirariam no poder judiciário, na Suprema Corte. Portanto, é uma eleição decisiva, né? Mas não será uma eleição fácil, né? Não será muito fácil para a direita colocar aí uma maioria de senadores, claro, porque você também tem nomes fortes. A esquerda tem 2 vagas em disputa, mas talvez a eleição do Senado neste ano tenha uma relevância até maior para o eleitorado, e principalmente o eleitorado de direita, do que a eleição para governador. Isso aí que fala o Gani, o Luiz Augusto Durso, é interessante também, né? Essa missão da centro-direita, principalmente da direita, de formar a maioria aí no Senado Federal, que é justamente a casa, segundo diz a Constituição, do controle de freios e contrapesos do Poder Judiciário. Então haveria uma grande meta da direita brasileira de eleger os seus em todos esses estados. Existe alguma forma de mudar as coisas no Brasil com relação à crítica ao judiciário, ao próprio Senado. O Senado é responsável pelo impeachment do ministro, o Senado é responsável pela sabatina dos novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma peça-chave quando a gente fala de críticas ao judiciário brasileiro para esse pessoal do centro-direita ou de direita. Com relação a essa trilhagem de caminho dos governadores para o Senado, você, estando na máquina, tem muita diferença de ser um deputado federal, querendo ser senador, de um governador, né? Governador são figuras muito mais escassas, com uma plataforma de divulgação muito maior, e alguns nomes falados aí, inclusive, já tiveram a reeleição, já foram reeleitos e estão em destaque, inclusive, na imprensa nacional, como o governador do Rio de Janeiro, que vem sido seu nome falado muito desde a mega operação no Rio. Então, isto é possível para o agente público que está no Poder Executivo e mostrar serviço, diferente do Poder Legislativo, né? O indivíduo que está na Câmara Federal, o deputado federal, ele tem mais dificuldade de mostrar ali algum tipo de trabalho pensando na eleição para Senado. E esses que estão já no governo são figuras muito conhecidas, ainda mais quando se envolvem em iniciativas que a imprensa nacional e o debate público nacional acabam cobrindo. O próprio Ibanez foi muito falado quando da situação do 8 de janeiro, agora o Cláudio Castro com a mega operação e assim por diante. Então são figuras muito fortes e muito desejadas para a sua eleição por aqueles partidos que os têm nas fileiras.